Oi, gente, aqui é a Sam, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo, se você é novo aqui no canal, antes de já começar o vídeo, se ainda não se inscreveu, se inscreve. Não esquece de deixar o like, me seguir lá no Instagram, que é eu e minha estante, eu falo outro Instagram, que é eu e minha estante. Me segue lá na roxinha, que é Samantha Glade, a gente faz live de foco e produtividade lá, né? Se eu já tô cansada de saber. Tem o nosso grupo do Telegram aqui embaixo, pra gente poder ficar mais próximo, conversar, bater papo, né? Falar sobre a vida, sobre as leituras e fazer algumas leituras coletivas que eu tô planejando lá pro grupo. E é isso, o grupo da leitura coletiva dos Miseráveis também tá aqui embaixo, que tá rolando ainda a leitura coletiva dos Miseráveis, né? O super calhamaço aí. Tá rolando, então o link do grupo do Telegram tá tudo aqui embaixo, tá, gente? Todas as minhas redes sociais, tudo, tá tudo aqui embaixo. Mas vamos ao que importa, que é o livro que eu vim falar com vocês hoje, A Casa do Marcerúlio, do T.J. Clooney, acho que é assim que se pronuncia. Tem uma fotinha dele aqui atrás. Vou mostrar com o cachorrinho fofinho, tá vendo? E esse é um autor estadunidense, tá, gente? Porque, né, a galera sempre às vezes se interessa assim em saber. E é isso. Aqui a gente vai acompanhar a história de um personagem, mas é totalmente diferente de outras coisas que eu já li, porque o personagem aqui ele tem 40 anos. Então é um livro de fantasia, um livro que vai se passar numa ilha mágica, essas coisas, mas que é um personagem muito atípico, um personagem muito diferente do que a gente tá muito acostumado a ver por aí. O personagem aqui é o Linus Baker. É Baker ou Baker? Baker. Ele tem 40 anos, ele é assistente social do governo e a vida dele é assim, é uma vida sossegada, uma vida que não acontece muita coisa. Ele mora numa casa sozinho com uma gata um pouco rabugenta. E ele leva a vida dele assim, ele vai pro trabalho, ele chega em casa, ele escuta alguns discos, ele é muito fã de música, ele desempenha o trabalho dele com uma minúcia, uma sinceridade, uma objetividade muito grande. E é por causa que ele desempenha o trabalho dele assim, como assistente social, tá? Ele é assistente social do governo, que o lugar que ele trabalha, o alto escalão lá da empresa que ele trabalha, chama ele para fazer uma missão secreta, tá? Chama ele para fazer um trabalho que é um trabalho um pouco minucioso, é um trabalho que eles dizem que é de nível 4, então é de extremo sigilo, tá? Então ele vai lá, ele é convidado, né, para uma reunião por esse alto escalão para saber qual vai ser o próximo trabalho dele. E quando ele chega lá para descobrir qual é esse próximo trabalho dele, ele fica sabendo da existência desse orfanato nessa ilha super afastado, que ele não fazia ideia, mesmo trabalhando tantos anos nisso, que esse orfanato existia. E depois o porquê esse orfanato é mantido em segredo, mantido em sigilo e tal. Então ele vai fazer esse trabalho, eles pedem, né, segredo e tal, então ele vai para essa ilha fazer esse trabalho. E chega lá, e ele vai um pouco assim no escuro, e chega lá, ele se depara com 6 crianças um pouco diferentes. Um pouco diferente como? Esses orfanatos que o Linus trabalha para o governo são orfanatos com crianças mágicas, digamos assim. É um orfanato que as crianças mágicas ficam lá para o governo poder meio que controlar elas, saber quais são os poderes dessas crianças e tal. Então, teoricamente, ele já sabia de todos os orfanatos porque ele já trabalhava há mais de 10 anos nisso. Só que quando ele chega nessa ilha, as crianças que estão lá, elas são mais atípicas ainda, elas são mais diferentes ainda do que as outras crianças super poderosas, tipo, do Instituto Xavier. Sabe? Elas são mais diferentes ainda. São 6 crianças e as crianças são uma gnoma, sim, uma sprite, que é meio que uma fada, uma coisa assim, uma serpe, uma bolha verde não identificável. Uma das crianças é uma bolha verde e ela tem tentáculos e olhos saltando assim. Um canisomem. O que é um canisomem? É um menino que ao invés de se transformar em lobo, ele se transforma em um cachorrinho. E também lá nesse orfanato tá o anticristo. O anticristo é um menininho super danado. É um menininho que ele incorpora realmente o papel de anticristo e ele fala algumas profecias, algumas coisas assim muito loucas. Então, quando o Linus chega nesse orfanato, ele se depara com esse cenário. Uma ilha mágica, uma ilha afastada num vilarejo, que as pessoas do vilarejo não vão muito com a cara dessas crianças. E ele está encarregado de saber se esse orfanato tem que continuar aberto. Então ele vai passar um mês lá nessa ilha com essas crianças, ver o dia a dia dela, ver as condições do lugar que elas estão morando,
para saber se o governo tem que manter esse orfanato aberto ou se eles têm que separar essas crianças ou se essas crianças podem levar ao fim do mundo, ao apocalipse, uma coisa assim, sabe? E ele vai passar um mês lá com essas crianças. E essas crianças, cada um desses orfanatos do governo tem um diretor ali, tem uma pessoa na frente. E o nome do responsável por essas crianças é o Arthur Parnassus. Ou uma coisa assim, só que ele é uma pessoa muito enigmática. E Linus não consegue de primeira assim já saber quem ele é, saber o porquê da desconfiança do governo em relação à administração dele a esse orfanato. Mas ele chega lá e ele vai passar um mês nessa ilha para descobrir, né, para conhecer essas crianças e fazer os seus relatórios. Só que o que acontece durante esse mês é uma aventura muito mágica que o Linus vai viver. Ele vai vendo como é o dia a dia dessas crianças. Ele vai percebendo que elas não são como as pessoas julgam, não é o que nem tudo o que parece é. Né, isso, eles vão perceber isso. Esse professor, esse diretor, quer dizer, ele tem a ajuda de mais uma criatura mágica ali na ilha, então ele vai acompanhar o dia a dia dessas crianças. De sinopse, de resumo da história é basicamente isso. Mas esse daqui foi um livro que eu amei muito, gente, fazer essa leitura. Eu já tava com muita vontade de ler esse livro, mesmo antes dele sair aqui no Brasil, só que, né, tinha que esperar sair aqui no Brasil para poder ler. E assim que saiu, eu já comprei ele na pré-venda. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da edição, ó, gente. Acho que, não sei se tá focando, mas eu acho que assim dá pra ver direitinho. É muito lindo essa edição desse livro, ó. Tem marcador caindo. Tem marcador, capa dura, edição da Morro Branco. É sempre muito bonita, não é? A fonte tá super confortável, a diagramação também. Ó, eu fiz várias marcações, né? Já dá pra vocês verem pelos post-its azuis. Deixa eu procurar aqui o início de capítulo pra mostrar pra vocês. O celular tocando, não é mesmo? Pesquisar aqui, olhar um início de capítulo pra mostrar pra vocês, ó, o detalhe. Os capítulos começam assim, tá? Tem o início de cada capítulo. O marcador tá ali, caiu, mas é isso. É a mesma capa do livro. E falando sobre a escrita do TJ, falar assim, a escrita também foi super fluida, a história te encanta, gente, de uma forma assim, é um cenário muito diferente, apesar de ser uma ilha, que tem uma casa e tal, mas o cenário ali, as crianças, é muito diferente. Cada criança tem uma peculiaridade, sabe? Cada criança tem o poder dela, tem a sua característica, tem a sua personalidade. Então, foi muito, muito, muito legal acompanhar essa história. Eu li ele no início do mês, gente. Eu comecei no dia 1º e terminei no dia 2. Porque leitura sensacional, sério. Ainda estou pensando, mas acho que vai entrar pros favoritos desse ano. É fluido, te prende assim na história, te cativa e a gente acompanhar a história do ponto de vista de um homem de 40 anos, de um personagem assim, é muito diferente nos livros de fantasia, principalmente fantasia adolescente, né, assim, mais jovenzinha. É muito diferente a gente acompanhar o ponto de vista, né, desse jeito assim. Então, é muito, muito bom. É uma leitura que tem representatividade de todas as formas, de lidar com a diferença, a gente aprende que com aquelas crianças a não julgar um livro pela capa, a aceitar e abraçar as diferenças de cada um, sabe? É muito boa. Também tem representatividade LGBTQIA+. E, gente, sensacional. Eu não tenho muito o que falar desse livro porque eu sou a pessoa do spoiler, eu acabo sempre dando spoiler, contando muito da história. Mas se você está procurando uma fantasia leve, uma fantasia divertida, emocionante, que vai te prender do início ao fim da leitura, eu indico muito para vocês A Casa do Macerulho. E é isso, gente, dá uma chance. Esse livro tem uma texturinha um pouco emborrachada, sabe? E eu tô apaixonada pelas cores dessa capa. E eu acho que é isso, gente. Se vocês já leram, se vocês querem dar uma chance, me conta aqui nos comentários. Se vocês conhecem fantasias assim, nesse estilo, me recomenda aqui, porque eu vou gostar muito de saber, vou gostar muito de conhecer, né? Botar na lista interminável de leituras, aí de próximas leituras para poder ler. E se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de já deixar o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, pra ficar por dentro de tudo. Ativa o sininho, e é isso, beijo, tchau! King of the road.